1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 5. O título é Vários Conselhos, Votos, Saudações Finais e Bênção. Diz assim a palavra de Deus: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, para que, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistis firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos, e dai-nos, ó Deus, a compreensão da Sua palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Ao concluir essa primeira carta, o apóstolo Pedro, ele faz uma finalização dando alguns conselhos. E a carta de Pedro, ela não foi endereçada para uma igreja específica, mas para todas as igrejas cristãs existentes ali no primeiro século. E, naturalmente, vale para todas as igrejas em toda a era cristã até que Jesus veio. Um dos conselhos que Pedro dá, ele até direciona aos jovens, e hoje falamos aqui com jovens, né, a respeito da consideração, respeito, honra aos mais velhos, a submissão às pessoas mais velhas, honrar e respeitar as pessoas que têm mais idade. Ele fala isso porque são pessoas mais experientes, que já experimentaram diversas situações na vida e já sabem, por experiência própria, do que pode dar certo e do que pode dar errado, e também já experimentaram, são pessoas que já experimentaram diversas consequências na vida e já estão, como diz no vocabulário popular, bastante calejados daquilo que o jovem está experimentando, e essa pessoa mais velha sabe do que vai dar. Portanto, os bons conselhos, a boa orientação deve ser guardada, deve ser ouvida, para que se coloque em prática de forma que possamos viver melhor, para que possamos errar menos, para que possamos tropeçar menos, para que possamos sofrer menos. Porque a maioria dos sofrimentos, os sofrimentos vêm de quê? Decisões erradas, atitudes erradas, conduta errada, além das consequências dos pecados, as decisões que se tomam por inexperiência e por não conhecer a fundo determinadas situações. Por isso é importante você, jovem, ouvir conselhos a respeito de situações que podem melhorar sua vida, te dar mais segurança, mais estabilidade, saber ouvir os bons conselhos, as boas instruções, para que tudo vai bem. Um outro conselho que Pedro dá aqui na finalização da carta, da primeira carta, é sobre a humilhação que o cristão deve ter diante de Deus. Essa humilhação diante de Deus significa ser submisso a Deus. Quando se fala, humilhai-vos diante de Deus, está dizendo, seja submisso a Deus. Ele, propositalmente, aqui nessa carta,
ele instrui os jovens a obedecer às pessoas mais velhas, mais experientes, porque são donas de conhecimentos e de experiências. Na sequência, quando ele fala sobre a humildade de espírito, ele já fala geral, mas o exemplo dado aos jovens já vale para todos, no que se refere à nossa obediência a Deus. E nós, como cristãos, temos que viver em obediência a Deus. Temos que obedecer a Deus, cumprir os estatutos, cumprir a palavra e ser cuidadoso daquilo que nós fazemos, por onde andamos, com quem andamos, para que não venha sobre nós as dores das decisões erradas, as dores das consequências dos nossos erros. Portanto, humilhar-se diante de Deus é viver na dependência de Deus e em tudo na vida consultar a Deus em nossas orações. O cristão precisa falar com Deus em todo momento, mesmo nas coisas mais simples, mais objetivas, é necessário falar com Deus. Às vezes são situações do nosso dia a dia, situações às quais nós já estamos acostumados a praticar, no entanto, também mesmo assim precisamos consultar a Deus. Mesmo que seja algo que nós já fazemos com muita frequência, precisamos falar com Deus para que Ele cuide, para que Ele oriente, para que Ele nos dê as condições para que possamos acertar. Uma questão sobre isso para a gente compreender bem é a respeito de acidente. Quando é que acontece um acidente? Vamos citar um exemplo aqui, na construção civil. De vez em quando aí um pedreiro cai lá das alturas, né? Essa semana aí, não lembro qual foi o lugar, parece 4 ou 6 despencaram lá de um andaime que caiu e infelizmente morreram. Não é esse caso, mas esse foi uma fatalidade do andaime que caiu. Mas, de outro lado, o acidente acontece em cima de um erro humano. Talvez esses andaimes não foram montados por esses pedreiros, mas as pessoas que montaram os andaimes, os técnicos que foram lá para conferir se estava tudo certo, erraram. Houve uma sucessão de erros na montagem e na conferência para saber se estava tudo certo. E aqueles pedreiros, confiando que quem montou corretamente, e quem fiscalizou corretamente, subiram para trabalhar e tudo aquilo despencou. Aonde é que acontece o acidente? No descuido. Faz isso todo dia, está lá todo dia fazendo a mesma coisa, mas no entanto descuida. Quando é que o eletricista leva choque, Alexandre? Quando acostuma com a carga do fio, não é isso? No início ele é tão medroso, que ele não descuida, mas depois que ele vai perdendo o medo, de vez em quando ele dá uma descuidada e leva um choque. Por quê? Porque ele já está acostumado a fazer aquilo e acaba tendo alguns descuidos. Geralmente, quando a pessoa está iniciando alguma coisa, ele é mais cuidadoso, né? Ele é mais prudente, até por medo, toma mais prudência. Eu estou falando tudo isso para que nós possamos aprender o quê? Consultar a Deus em tudo. Vou subir um andaime, conversa com Deus. Vou fazer um concerto de alguma coisa, conversa com Deus. Hoje eu tenho prova, vou falar com Deus, estudei, estou preparado, mas vou orar, vou pedir a Deus que me dê tranquilidade, que me dê equilíbrio, para que eu possa lembrar daquilo que eu estudei para marcar certinho ali na prova e ter uma boa nota. Hoje eu vou fazer algo que eu faço todo dia. Consulte a Deus, converse com Deus, fale com Deus também, para que possa assim, se houver algo impedindo, algo que possa dar errado, Deus já vai dar um estado, já vai dar um discernimento, um alerta para a pessoa, para que a pessoa não discute, para que a pessoa tome todos
para que não venha acontecer qualquer coisa. Então, quando nós aprendemos a ser submissos a Deus, quando nós aprendemos a ser dependentes de Deus, quando nós aprendemos a fazer tudo na direção de Deus, os nossos acertos são maiores. O inimigo vem colocar impedimento? Vem. Vão surgir as pessoas atrapalhadas em nosso caminho? Sim. Vão surgir os descuidados em nosso meio? Sim, mas se nós estivermos sempre consultando ao Senhor, Ele sempre estará nos instruindo para que possamos fazer as correções a tempo para evitar qualquer mal. Louvado seja Deus. Pedro também fala: sede sóbrios e vigilantes. Aí ele já aprofunda nos conselhos. Seja sóbrio e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao derredor. Quem é o nosso adversário? Satanás. Ele é o nosso adversário. Então, por mais que nós planejamos, por mais que fizemos, por mais que está tudo certo, Satanás sempre vai usar alguém para ir lá e tirar algo do lugar. Satanás sempre vai usar alguém para tirar o ponto de equilíbrio. Satanás sempre vai usar alguém para ir lá e afrouxar o parafuso que estava bem apertadinho e põe tudo a desmoronar. Então, Pedro alerta que o nosso adversário, ele está ao derredor. O que é o derredor? Está por perto. Nós estamos guardados pelo Espírito Santo, estamos protegidos pelo Espírito Santo, estamos movidos pelo Espírito Santo, mas o adversário está por perto, esperando o vacilo nosso, esperando o crente fazer alguma coisa sem orar, esperando o crente a se desequilibrar, falar um palavrão, ficar irado, brigar com alguém, gerar alguma contenda. E aí é a brecha que o inimigo precisa para ir lá e provocar algum mal. Portanto, sede sóbrios e vigilantes, ou seja, fiquem atentos, porque o inimigo, por mais que está dando tudo certo, por mais que estamos orando, por mais que Deus está nos orientando, tome cuidado que o inimigo está sempre armando em nosso caminho. E assim, se nós procurarmos a direção de Deus, andarmos em fé, andarmos em prudência, andarmos com total cuidado diante daquilo que o Senhor tem proporcionado para nós e diante daquilo que Deus tem orientado a nós, nós estaremos conduzindo a nossa vida de uma forma debaixo da proteção de Deus, guardado pelo nosso Senhor, para que o nosso Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, possa então nos orientar em cada momento de nossas vidas, possa orientar em cada tomada de decisão, possa orientar em tudo que nós vamos fazer, mesmo que nós já sabemos fazer aquilo, porque o descuido, ele nada mais é do que uma armadilha do inimigo. A distração, ela é também uma armadilha do inimigo. Então, o nosso adversário, ele vai estar sempre colocando uma distração, um descuido, alguém perverso, vai estar de alguma forma fazendo alguma coisa para que possa assim atrapalhar os santos de Deus de lograr êxito em tudo aquilo que está fazendo. No entanto, ao concluir, ele fala: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fundamentar. Amém? Louvado seja Deus. Deus é aquele que nos aperfeiçoa, é aquele que abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que nós possamos aperfeiçoar, principalmente a nossa fé. Deus é aquele que nos firma em tudo que nós vamos fazer, inclusive em nossa fé. Deus é aquele que nos fortifica em tudo que vamos fazer, inclusive na fé. E Deus é aquele que fundamenta. O que é fundamento? A base. A
aquilo que se faz primeiro quando vai construir uma casa, não começa pelo telhado, começa pelo baldrame, começa pelo alicerce, fazendo uma base firme, uma base segura, para que as paredes não venham inclinar, para que as paredes não venham cair, mas para que a casa permaneça equilibrada, erguida e firme. Portanto, o fundamento da vida cristã está em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. O principal fundamento que o cristão deve seguir é o Evangelho, é reler, é rever, é revisar o Evangelho, principalmente nesses tempos atuais, em que a internet tem proporcionado a facilidade de comunicação, e tem muita gente querendo audiência e pouca gente querendo levar as almas para o céu. Então a gente tem que ser bastante atento, bastante seletivo e conhecedor do Evangelho, porque quando ouvir algo na verdade, a pessoa já tem essa base bíblica, a pessoa já tem essa base do Evangelho para saber, isso está errado, isso não é desse jeito, esse ensino é ensino de Satanás. Essa orientação é a orientação do inimigo, porque a palavra de Deus não fala isso. Então, por isso que o cristão tem que ser conhecedor do Evangelho de Jesus, é conhecedor da palavra de Deus. Por isso que o cristão tem que ler e meditar na Bíblia todos os dias, para que ele tenha essa base, para que ele tenha esse fundamento, para quando ele ouvir alguma coisa fora daquilo que está na Bíblia, ele tem o discernimento para dizer: isso não está certo, esse ensino está errado. Portanto, a nossa base, a base cristã, é o Evangelho de Jesus Cristo. A base do cristianismo é o ensino de Jesus, que também foi reproduzido pelos apóstolos e também é reproduzido nos dias de hoje por nós, que pregamos a palavra de Deus, que temos como base o Evangelho do Senhor Jesus, que defendemos o legítimo Evangelho do Senhor sem qualquer distorção. Portanto, conhecei-vos a palavra de Deus, para que não sejam iludidos, para que não sejam enganados, para que não sejam trapaceados pelo inimigo de nossas almas. Porque a principal arma de Satanás, desde o Éden, foi distorcer a palavra de Deus. Como foi que ele iludiu Eva? Como foi que iludiu Adão? Distorcendo a palavra de Deus. E até aos dias de hoje, a principal estratégia de Satanás contra o povo de Deus é distorcer a palavra. Nem o próprio Jesus esteve livre dessa tentação. Quando ele estava no deserto, Satanás tentou ele distorcendo a palavra, mas Jesus rebateu a Satanás, afirmando na palavra a importância de ser conhecedor, a importância de ter conhecimento da palavra, para que não seja iludido, para que não seja trapaceado pelo inimigo. E assim, jovens, sejam sóbrios, vigilantes, sejam humildes, seja atento aos bons conselhos e aos bons ensinamentos, e principalmente, seja atento à palavra de Deus, seja atento à palavra de Deus, para que vocês possam ter o pleno conhecimento que dará a base para o crescimento, que dará a base para o fortalecimento da fé, que dará a base da sustentação da fé, que vai acompanhar vocês em todos os tempos de suas vidas. Fique de pé e vamos fazer uma oração.